aqui, para depois disponibilizar para vocês, tá? Eu deixei o microfone mutado aí para poder não atrapalhar o som de fundo da live, pedir a galera que estava aqui em casa para poder ficar mais lá para trás, para poder a gente ter um tempo só da gente. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem falar para mim no comentário, ou então se quiserem desmutar o microfone, é só vocês levantar a mãozinha aí no Zoom, que eu dou a permissão para poder vocês desmutarem o microfone e falar comigo, tá bom? Bem, motivo da live. O nome mesmo já diz, a gente já disparou nos grupos assim, é para poder tirar a dúvida de vocês, tanto para a galera que quer entrar, ou quem está dentro, quer configurar, ou quer falar sobre gerenciamento, quer falar sobre resultado, eu vou estar aqui para poder estar auxiliando vocês, tá? Então, basicamente, quem vai conduzir essa live vai ser justamente vocês através das perguntas que vocês têm, né? Tem algumas aqui que normalmente a galera sempre acaba mandando, né? Que é qual ferramenta que eu devo usar, como é que eu sei qual que é o meu perfil de investidor que eu vou estar trabalhando, enfim. E aí eu já vou dar basicamente início nisso. De cara, tem alguém que está aqui, que veio de suporte técnico para poder resolver alguma coisa ao vivo comigo? Se tiver, pode escrever no chat aí que a gente já mata tudo agora no início da live, para não ficar ocupando o tempo de vocês, tá? Ninguém? Todo mundo está aqui, é espectador normal, né? Então, vou dar início então. Perfeito. O que que acontece, gente? Hoje em dia, como é que o projeto da gente funciona, tá? Ó, eu só vim agradecer mesmo. Surreal Robô. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Que bom que vocês tenham gostado do resultado. Como é que o projeto da gente funciona hoje, gente? A gente fechou uma parceria com algumas corretoras para poder estar rentabilizando todo o nosso processo em cima do lote negociado dos clientes, tá? Então, funciona basicamente assim. Antes desse modelo de negócio novo, antes, a pessoa, para poder ela ter acesso às ferramentas, ela precisaria de comprar a ferramenta, depositar o dinheiro, lucrar o valor da mensalidade da ferramenta e depois aí ela começaria a ter algum lucro dentro daquele período, etc. Então, por que que a gente mudou todo esse segmento, né? Não só a nossa forma de trabalhar, como depois que a gente começou a fazer isso, diversas pessoas veio se inspirando na gente com esse modo de trabalho, que a gente coloca o cliente lado a lado da gente como sócio, né? Então, por exemplo, o nosso lucro ele vem proveniente diretamente do lucro do cliente. Então, se o cliente ele tem um resultado não satisfatório, ou se o cliente ele perde o capital dele durante esse período, esse ciclo, a gente acaba perdendo a nossa comissão também, né, que é justamente o que a corretora nos paga em cima ali das negociações do usuário. Eu sou totalmente transparente em relação a isso. Eu gosto de mostrar a forma com que a gente trabalha para que todo mundo entenda que não existe conflito de interesse. Né? Aqui a gente não é aquela espécie de trader que ganha em cima da perca do usuário, nada desse tipo. A gente literalmente enxerga vocês como sócios da gente. Né? A gente entra com a ferramenta, com suporte, com educação, etc. E vocês acabam entrando com capital. E no final da conta não há nem divisão de lucros, né? Pelo contrário, o próprio cliente fica com lucro ali sendo 100% dele. Tá? Eu sou novo aqui, 5598. Eu não sei qual é o seu nome, mas seja bem-vindo à família. E como que funciona hoje em dia, tá, galera? Qual que é o nosso foco principal disso? A gente tem a Forex Dexter, que é o site lá dentro, onde tem várias ferramentas ao qual a gente otimiza, a gente mantém elas atualizadas, tá? Algumas delas são atualizadas semanalmente, outras são atualizadas mensalmente. É um sistema que ele fica varrendo essas estratégias e ficam checando se elas estão desatualizadas ou não, tá? É um sistema que, inicialmente, ele é meio burro e agora ele está aprendendo a fazer isso com mais exatidão. E aí, quando ele percebe que existe uma camada grande de clientes ali dentro que não, que está utilizando determinado robô, ele ranqueia ele dentro do nosso sistema lá, tem atualização e os clientes podem baixar a atualização dele. Vou estar desligando a câmera e compartilhando um pouco do site aqui. Lembrando, a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem jogar ali no chat que eu vou estar auxiliando vocês, tá? Ó, aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima, logo na parte de cima, aqui em status dos robôs, dentro do próprio site, a gente percebe que existem 4 robôs desatualizados no momento, tá vendo? Então, esses robôs, eles foram retirados daqui de dentro e estão sendo atualizados para poder serem colocados aqui dentro do site de novo, tá? Pausados existem 5, ou seja, quer dizer que nesse momento não existe nenhum usuário operando com nenhum robô desses que estão pausados. Por exemplo, esse Apus aqui, ó, não existe nenhum usuário usando ele,
esse aqui também não existe nenhum usuário usando esse aqui também não existe nenhum usuário usando esse. Esses que estão em verde aqui embaixo, operando, né, assim como a maioria deles, ó, que são 25, então tem algum usuário utilizando esse robô aqui dentro. Então, o próprio sistema ele ranqueia ele ali dentro, né, e coloca ali na prioridade de atualização da estratégia. Paralelo a esse site aqui, existe uma outra ferramenta que não está disponível aqui dentro, que é o Rotom, tá? Ela foi criada há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, com a intenção de atender um público que não entende nada de Forex, nada. É aquela galera que só quer colocar a grana lá dentro, fazer a instalação do robô e sacar no final do mês. A ideia disso hoje em dia na internet é muito perigoso. Eu já vi diversos colegas meus de profissão tentarem entregar isso para o público deles e não conseguiram. Durante o processo, os clientes quebram, a pessoa não tem a capacidade de manter essa estratégia com um desempenho interessante para que essa camada de clientes dele continue sendo rentável. Enfim, inúmeras coisas acontecem aí que acaba não dando muito certo para a galera. E a gente, né, gosta de provar que é um pouco ambicioso, né, indo contra a mão da maioria, lançou esse projeto inicialmente, bastante gente aderiu a ele. Logo de cara a gente teve 140 pessoas, se não me falha a memória, lá em 2024, que entrou com a gente junto com ele. E dessas 140, a gente tem ali hoje, que eu sei, que eu tenho certeza, mais ou menos umas 50, 60 pessoas que ainda perduram dele até o atual presente momento. Depois disso, várias pessoas entraram no projeto, ele foi ovacionado por algumas pessoas não gostaram devido ao rendimento, outras amaram, se apaixonaram por ele, e tem gente que não saiu dele até hoje. Tá? Então, paralelo a ele, que chegou há muito mais tempo, a gente percebeu que estava dando certo essa ideia de já disponibilizar o robô para o próprio cliente baixar e para ele configurar e fazer a instalação. E aí veio a ideia da gente iniciar a Forex Dexter, né? Que era uma plataforma ao qual a gente poderia suprir as necessidades dos outros usuários que o Rota em si, que é um robô de iniciante, não estava suprindo. Aqui dentro a gente tem robôs agressivos, aqui dentro a gente tem robôs moderados, aqui dentro a gente tem robôs de alavancagem, inclusive, né? Então, todo tipo de portfólio da gente pode ser encontrado aqui dentro da página de robôs, tá? Esse sou eu quem? E aí, o que que aconteceu, galera, com o decorrer do período? O pessoal foi entrando, hoje em dia a gente tem mais ou menos uns 800 downloads aqui dentro, tá? De robôs feitos. Os usuários, eles mantêm as estratégias dele atualizadas, né? É, ali andando lado a lado com as corretoras e o pessoal tem gostado muito. Sobre a questão, né? Muita gente pergunta, quando a gente entrega um robô gratuito para a pessoa, normalmente é porque não presta, né? Tem uma falácia assim na internet que é porque é de graça é justamente porque não presta. Mas o que que acontece? Nós damos hoje 90 dias de teste gratuito para qualquer tipo de pessoa que queira testar as nossas ferramentas. Seja Rotan, seja algum robô aqui da Forex Dexter, etc. Por que que esses 90, como que funciona, né, esse teste de 90 dias? Quer dizer que ao final dos 90 dias a gente vai cobrar a ferramenta da pessoa? Nós não vamos cobrar se ela nos cadastrar na corretora parceira, tá? E é aí que entra o nosso modelo de negócio, que funciona basicamente assim, ó. A pessoa ela entra aqui dentro, ela inicia o processo do teste, escolhe a ferramenta, seja Rotom, seja qualquer uma dessas aqui, se cadastra na corretora parceira, faz o depósito, a gente libera a ferramenta para ela. Se no final do período dos 90 dias ela tiver gostado e quiser utilizar esse robô em outra corretora que ela tem um capital maior, aí ela pode pagar a licença. Se ela quiser utilizar na mesa proprietária, aí sim ela paga a licença. Se ela quiser permanecer na corretora onde ela está, que é parceira nossa, ela não precisa de pagar um centavo sequer. Ela vai ter todas as atualizações, ela vai ter todo o suporte que ela precisa, tudo, sem tirar um real do bolso dela. Por quê? Porque nesse caso, a corretora nos paga a comissão em cima do modelo de rebate. Então, quanto mais o usuário negocia, mais ele lucra, mais lote ele abre, mais grana a gente ganha adjunto à corretora. O que normalmente a galera acaba fazendo, né, que a gente vê outros profissionais do segmento fazendo, é em cima da perca do usuário. Então, ele coloca um número muito grande de pessoas dentro de uma plataforma, entre ganha e perde dos usuários, ele acaba ficando com 70% em cima das percas das pessoas. Né? A gente vê muito isso em cima do modelo de mesa proprietária e opções binárias, né? Que são sistemas que retroalimentam em cima da perca dos próprios usuários que entram ali. Né? Então, a gente veio contra a mão da lógica justamente para isso. Para qualquer um de vocês aqui que já estejam na live, que querem participar no final dela, é muito simples, tá?
Se vocês fazerem a solicitação no agente lá dentro do WhatsApp, ou então em algum link do Telegram, se você veio pelo Telegram, que a gente vai tirar todas as dúvidas de você e vai passar todo o passo a passo, etc. Agora vamos lá. Vamos falar de resultado. Acho que alguém mandou uma coisa aqui, ó. Ó, José Maria, vou virar cliente do Holton. Bem-vindo à família, tá? Dexter, qual a diferença do Holton moderado e das estratégias dentro da Forex Dexter moderado? Vamos lá. A gente precisa de categorizar as estratégias, tá? Vou dar um exemplo para vocês. No caso, hoje em dia, a gente manda esses presets aqui para os clientes, ó. Vou mostrar para vocês. Cadê? Holton. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses presets aqui, ó. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui da Infinox. Agressivo, conservador, moderado. O que muda entre cada um deles e a diferença que eles têm. O conservador é o que a gente tem um link auditado. Esse aqui, ó. Esse link auditado que a gente tem, esse aqui. Essa versão inicial, que surgiu lá em 2024. Então, esse aqui. É a mesma forma de gerar set, a mesma forma de filtrar set, a mesma coisa. É justamente esse outro aqui. Para poder atender uma galera que gosta de moderado e agressivo, posteriormente a gente fez essas outras versões. Só que a gente não fez nenhum link auditado dessas outras versões, a nada do tipo. E o que que altera entre o conservador, moderado e agressivo? É a forma com que o robô escolhe as entradas. Se você roda o set conservador, ele vai ser bem mais criterioso. Ele vai esperar com que o mercado se acalme depois de uma explosão, ou então ele vai pegar literalmente quando a explosão estiver acontecendo ali, porque ele acredita que há uma probabilidade de reversão dentro do backtest dele. Tá? Então, ali dentro do conservador, ele faz isso, ele é mais criterioso. No moderado, ele vai visar um balanceio entre o que ele julga ser lucrativo, sem arriscar muito. Tem um pouco mais balanceado. E no agressivo, ele já vai visar sempre ter o lucro máximo possível em cima das operações. Então, pode ser que ele utilize mais preço médio para fazer determinada recuperação, ele entre mais cedo em um movimento, e principalmente para poder evitar que o robô fique muito tempo sem operar, ele acaba pegando algumas operações ali dentro que não são tão criteriosas quanto o conservador. Então, respondendo a sua pergunta, basicamente é isso. Essa é a diferença operacional entre cada um dos sets. Tá? Paralelo a isso, existe o gerenciamento. Eu vou estar falando para vocês em algum momento nessa live aqui. Então, entendeu, Thiago, a respeito sobre a diferença entre cada um desses sets? É a forma com que eles tomam decisão. É aonde que eles vão entrar. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Ó. Vamos supor que o... Vamos supor que o mercado está, sei lá, subindo em algum ponto, aí ele volta em cima de uma zona de pullback. O conservador, ele vai entrar cá embaixo. O agressivo, ele não vai esperar um pullback tão grande. Então, pode ser que ele pegue aqui e o moderado já vai pegar aqui no meio. Então, por exemplo, quem está no agressivo, normalmente sente um pouco mais calor do mercado, que é o quê? O mercado, a primeira ordem inicial dele pega aqui, a segunda dele vai ser pegada aqui e a terceira dele vai ser pegada aqui. Quem está no conservador vai entrar bem mais posicionado e bem melhor posicionado do que as outras pessoas que estão nos outros perfis, entendeu? Só um minutinho aqui, pessoal. Vamos lá, boa noite, quero ser seu aluno, preciso de alguma experiência? Não, dependendo da ferramenta que você entrar, né, você não vai precisar de basicamente quase experiência nenhuma. Tudo que você vai precisar é apenas só da VPS para poder o robô ficar rodando 24 horas, 100% de maneira interrupta, tá? Elismar Soares, quem estiver operando, por exemplo, uma corretora parceira, exemplo, Infinox no caso, quem pegou o teste 90 dias e após o teste for em uma corretora parceira, pode continuar usando o Rotan? Sim, exatamente. Exatamente, você não precisa de pagar absolutamente nada. Você só vai pagar a mensalidade do produto, né? A assinatura dele, se você for utilizar em outro local. Exemplo, Gabriel, eu gostei muito do resultado de alguma dessas ferramentas aqui, quero utilizar na FTMO. Tem como? Tem. O que que a FTMO nos dá? Nada. Ela é uma mesa proprietária que tem o segmento dela lá. Então, como ela não nos paga comissão nenhuma, nesse caso, esse custo acaba recaindo sobre o cliente. Tá? Mas desde que o cliente fique em cima da corretora parceira da gente, não tem problema nenhum. Ele pode continuar utilizando para o resto da vida dele, sem cobrar nenhum tipo de. Sem a gente cobrar nada dele. Ele vai ter o suporte, ele vai ter todas as atualizações necessárias. Enquanto eu, Gabriel, estiver vivo aqui, eu prometo a vocês que isso vai acontecer. Tá? Tem gente que acredita que é pegadinha nisso. Não, gente, não é. O modelo hoje que a gente tem, ele é sustentável. É igual eu estava falando ontem com um aluno meu. No início foi bem difícil.
né? Porque tudo na vida, quando a gente começa, é difícil, né? Foram 7 meses financiando suporte, gente no atendimento, estrutura, tudo do meu próprio bolso, até que isso começasse, entre aspas, a dar lucro, né? Fazendo investimento em tecnologia, né? Esse tipo de coisa. Pagando hora de programação para poder editar ferramentas. Então, levou mais ou menos uns 7 meses até que isso começasse a dar lucro. Hoje em dia que está dando lucro, a gente vai continuar mantendo esse mesmo sistema. Não tem por que a gente começar a cobrar ele depois, não. Tá? O único valor que a gente cobra é para fora, para as pessoas que vão utilizar em outras corretoras, etc. E que tá tudo bem com isso. Tem gente que não confia na gente. Tem cliente que chega aqui e fala: Não, eu não vou usar o robô na corretora de vocês e tal. Não, tá tudo certo, tranquilo. Pode usar na corretora onde você quiser. A diferença entre o usuário parceiro e o não parceiro é que ele paga a mensalidade. Só isso. Ficou alguma dúvida, gente, a respeito sobre o que eu expliquei aqui? Vocês podem mandar qualquer coisa que vocês quiserem no chat, tá? Dúvidas ou, sei lá, modos, ou se precisar de minha ajuda para responder alguma coisa que normalmente alguém da equipe não conseguiu responder, tá? Sim, exatamente. A gente pode perceber isso dentro dos resultados, né? A Paz comentou aqui no chat aqui, ó, que a Infinox tem as condições muito boas. Ó, aqui dentro, quando vocês forem baixar os robôs, por exemplo, se vocês estiverem dentro do site, vocês podem perceber que um robô, ele atende outras corretoras também. Por exemplo, esse robô aqui, ó, da FX Globo, ele roda, e na Infinox também, ó, né? Dependendo da situação, quando você coloca aqui em cima em todos os servidores, você vai comparar o mesmo robô rodando nessa corretora, em outra corretora, em outra corretora, na Infinox acaba que ele tem um desempenho bem melhor. Ele lucra mais, rebaixa menos, a taxa de acerto dele é maior. É a mesma estratégia, tá, gente? A diferença é que a gente faz o backtest dela em outras corretoras para ver como que o desempenho funciona, e normalmente na Infinox ele tem saído melhor. Não tem por que a gente esconder essa estatística. É porque parece mentira, né? Um robô tão bom gratuito, eu mesmo fiquei com receio e deu muito bom. É o receio de todo mundo, velho. Normalmente a galera divulga ferramentas gratuitas para poder atrair elas para dentro do grupo, né? Fazem lives como essa aqui, mas com o intuito de lançamento e depois acabam cobrando. No nosso modelo de negócio hoje em dia, a gente não precisa de cobrar do usuário final desde que ele seja parceiro. Isso aí é muito tranquilo. É totalmente sustentável, tá, galera? Holton. O, o Holton é a tua menina dos olhos? Fala dos seus depósitos de ontem. Pessoal, o que acontece? Em grande parte como é que eu posso explicar para vocês? Da minha vida, eu tive algumas estratégias funcionais, tanto na época de opções binárias, quanto hoje em dia em Forex, tá? Eu gosto muito de trade semiautomático. Só que eu tenho que reconhecer que existem estratégias 100% automáticas, daquelas que, se você der manutenção nelas, né, e manter elas atualizadas, elas funcionam muito bem. E o Holton justamente é uma delas. Da mesma maneira que operar a retração de H4 em opções binárias parece improvável, mas funcionava. Operar a retração de H4 em opções binárias dava dinheiro. Aqui também, o Holton também dá uma grana consideravelmente boa. Então a gente sempre faz aportes aqui, tanto para poder provar a validação da ferramenta e também para poder mostrar para a galera que a gente utiliza a própria ferramenta que a gente prega por aí, né? A gente vê hoje em dia muito a galera pregando o que não vive. Existem alguns influenciadores que vendem robôs, indicadores, etc., mas nem sequer eles usam. Então a gente investe na nossa própria ferramenta porque a gente confia nela, entende? Então, respondendo sim, ele é a menina dos meus olhos, ela é muito bom, velho. Ele é muito bom. E é a nossa ferramenta mais velha, né? Que a gente tem auditado aí. Ivanilson, após a live, você irá deixar o passo a passo de como acessar a plataforma? Todos os vídeos tutoriais referentes à plataforma estão aqui dentro do canal do Telegram, ó. Vou mostrar para vocês. Tem um grupo aqui, acho que a maioria das pessoas acabam vindo para esse grupo, ó. projeto.gd.info. É um grupo onde toda vez que eu mando alguma mensagem que não seja relacionada ao tema, eu vou e apago depois de um tempo. Mas é um grupo onde tem todos os tutoriais, ó. Aqui, ó, guia definitivo da plataforma, o que é que mudou, né, na atualização, da V1 para V2, hoje em dia a gente está na V2 da plataforma. Aqui, olha, como criar sua conta e ativar o desconto de sócios. Aqui, como filtrar os melhores robôs para o seu perfil de investimento. Aqui, como escolher o robô vencedor entre as melhores opções. Como interpretar as métricas, né? São essas métricas aqui, ó, que muita gente considera difícil, ó. Essas métricas aqui, ó, lucro, in rate, DD, né, perfil.
Olha, então, como definir o lote exato para operar com segurança, que é justamente como que manuseia aqui a calculadora de margem, para poder vocês estarem escolhendo o lote correto. Aí aqui tem alguns exemplos, né, de alguns resultados de algum robô, a respeito sobre os planos que a gente tem dentro do site para a galera que quer usar para fora, que é o guia completo dos termos, instalação e configuração no robô, tem tudo aqui dentro. Então, todo passo a passo aqui já está bem explicadinho em vídeo. Vamos lá, deixa eu ver. Cadê? Eu analisei criteriosamente o link editado. E como alguém que está há mais de 2 anos consistente sem stop loss pode viver com percas? Não quer? Pode viver com percas. Pensando assim, criei coragem para entrar e estou curtindo bastante. Isso é muito bom, tá, ô, pessoal? O que que acontece? Muita gente pergunta por que que a gente não tem o link editado do restante das ferramentas, né? Alguns clientes acabam mandando mensagem para a gente. Ah, e o restante das ferramentas? O que vocês fazem com elas? Eu confesso para vocês que é um pouco complicado a gente criar cento e não sei quantas contas para acompanhar. Hoje em dia a gente tem disponível aqui dentro 34 robôs ativos com 232 configurações. E a gente só tem 160 contas. A gente não conseguiu ter mais contas ainda para poder auditar tudo isso, tá? Mas a auditoria de todos os robôs, olha, elas ficam aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para ter acesso. Vocês vão vir aqui dentro da forexdexter.com, vai clicar aqui em cima em ver resultado dos sócios. E dentro, vocês vão ter acesso a todas as contas que estão operando alguma estratégia e o resultado que elas estão tendo. Por exemplo, aqui nos últimos 30 dias, a gente teve esse resultado, que é o portfólio total, que foi um KUSD, e existem estratégias aqui, olha, que lucraram US$ 57, outras 49, outras 45, outras 42, 39, 29. Então, ó, clicando na estratégia aqui no olhinho, ó, você pode olhar o histórico de trade da estratégia. Por exemplo, essa que trabalha no Eurocad, ela só basicamente compra. Olha aí. Então, aqui dentro tem um relatório de todas as estratégias. Essa aqui lucrou 57, rebaixou para 31. Então, a gente tenta ser o mais transparente possível com todos vocês. Se colocarem aqui há mais de 90 dias, vocês vão perceber que tem mais contas. São 160 contas. A gente começou a auditar elas, era no dia 24/4. Hoje em dia, a gente está no dia 15/7. Então, tá aí uns 3 meses, né? Cada uma dessas contas aqui tem 300 USD de depósito, que é o mínimo para poder se rodar os robôs aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, essa aqui lucrou 130 e ficou com rebaixamento de 191. 110 com rebaixamento de 47. Então, tá aqui o número da conta e a quantidade de operações. Essa aqui deu 96 operações, olha só para vocês verem. Ou seja, um robô que opera bastante. Ó. Então, a gente sempre vai manter isso aqui em pé, independente se der bom ou se der ruim, para poder ser o mais transparente com vocês possível. E antes de vocês entrarem em qualquer ferramenta, seja minha ou de qualquer outra pessoa, peça resultados de mercado ao vivo. Tá? Peça feedbacks de clientes que já utilizam. Né? É o ideal vocês fazerem para evitar cair em golpe. Dexter, desculpa se você já falou, mas como você ganha dinheiro oferecendo gratuitamente? Através do rebate da corretora. Exemplo, eu tenho 100 clientes, né? Aí eu tenho 100 clientes que estão negociando dentro, sei lá, da VT Markets. O que a VT faz? A VT pega a ordem desses clientes, joga ela lá dentro do mercado e ela cobra desses clientes um spread ou uma taxa para poder realizar esse serviço. Toda vez que você usa uma corretora, você paga taxa. A única diferença é que, como nós somos parceiros da corretora, ela pega parte dessa taxa que ela cobra do cliente e nos dá o repasse aqui. Então, meu lucro vem disso. Quanto mais pessoas entrarem no projeto, mais grana sobra para a gente investir em tecnologia, melhorar os produtos, contratar mais pessoas, aumentar a nossa qualidade de suporte. Entende? A gente não é ganancioso, a gente investe, hoje em dia, a maior parte do lucro que a gente tem aqui dentro do projeto nele mesmo, para que ele continue crescendo. Então, essas pessoas aqui que financiam tudo que vocês estão vindo agora. Hoje em dia, nós temos... Eu vou ter o prazer de mostrar para vocês aqui, quer ver? Ó? Olha a quantidade de contas ativas que nós temos. Ó. Quer ver? Olha, tudo isso aqui são contas ativas. Vocês podem ver que existem algumas contas aí da galera que iniciou até mesmo essa semana. Ó. Tudo isso aqui, tudo isso são contas de pessoas que utilizam os nossos robôs. Ó. Olha, tá vendo que é gente pra caçamba?
Então, existem algumas pessoas que utilizam os nossos robôs de maneira direta, existem pessoas que indicam o nosso trabalho, existem outros traders que acabam fechando parceria com a gente, que indicam os robôs para poder os clientes deles usarem. Olha, todas essas pessoas aqui estão com licença vigente, tá vendo? Que a maioria delas vão vencer no final do ano. Ó. Então, olha aí, ó. Tudo isso. Ó. São 800 pessoas hoje em dia que estão com a gente aqui. Então, todas essas pessoas, elas negociando e a corretora acaba passando parte dessa taxa para a gente, tá? Viu, Irineu? É por isso que as coisas funcionam. Holtam, o Júnior acabou de mandar um print lá, ó, galera, ó, do resultado dele aí, utilizando a ferramenta até no atual presente momento, ó. Ele tá rodando lá dentro da FX Globo e lucrou R$ 855, tá? Ele tá com um depósito de 3.400 e um bônus de 6.800. Então, 855 já pro bolso ali já. Isso é lindo, viu? Muito lindo. Mostra o depósito que você fez essa semana no Holtam e fala da concorrência que ainda está oferecendo os bugs. Eu fiz uns aportes bem pesados essa semana, tá, gente? Tudo para poder rodar no 100% automático, né? Para que eu possa ter links para quando eu fazer esses tipos de live com vocês aqui, que a gente possa mostrar. Exemplo, aqui tá no caso da Infinox, ó. Eu cheguei a fazer um aporte nessa conta de mais de 2.700 USD nela. O aporte inicial dela foi US$ 600, que foi esse aporte aqui. Depois eu depositei mais 650. E ontem, ou antes de ontem, se não me engano, foi no dia 14, mais US$ 2.700. Mesma coisa, FX Globo, coloquei mais 3 mil dólares lá dentro para poder negociar. Na AVT, mais US$ 8.000. Só que eu não cheguei a postar nenhum vídeo a respeito sobre esse aporte, mas eu devo postar ele hoje ainda. Então, tudo isso aportando na minha própria ferramenta para que eu tenha links. Enfim, existem investidores muito sérios que chegam aqui com 50, US$ 70.000, entende? Então, essas pessoas, elas precisam de sentir confiança. E não existe maneira melhor da gente passar confiança para essas pessoas da gente mesmo utilizando o que a gente produz aqui, do que a gente faz. Aquele resultado que foi postado no status hoje foi do Holton? Não, foi de um portfólio, tá? Um portfólio de robôs. Qual robô você utiliza nas operações semiautomáticas? São dois robôs hoje em dia, que é o Super Estagnação, tá? Que é um robô mais pesado, e tem um também que está liberado para vocês que são parceiros da gente. Que é esse robô aqui, ó, o Manual Grande Managem. Ele gerencia as análises de vocês. Então, vocês abrem as operações e ele cuida do resto. Ele faz todo o trâmite, etc. Se precisar de pegar a grid, ele vai pegar. Se precisar de zerar, ele vai zerar. Tá? Então, na maior parte do tempo, são dois. São o Super Estagnação, que a gente deixa ele só dentro da mentoria justamente porque se liberar para o público, rapaz, vai ser uma confusão direta. E esse aqui que eu liberei para vocês. Tem até um vídeo no YouTube ensinando a configurar ele, tá? Quando você citou ali o rebaixamento, significa perda? Não, significa o valor que em algum momento a estratégia ficou negativa antes que ela volte a lucrar. Por exemplo, aqui tem rebaixamento, 191. Quer dizer que, olha só para você ver o que aconteceu aqui, ó. Vamos ver isso aí aqui, ó. Ele entrou, ele perdeu US$ 3, depois perdeu 6, depois perdeu 12, depois perdeu 24. Aí ele ganhou 47, recuperou tudo e ficou ali mais ou menos no 0 a 0. Então quer dizer que em algum momento aqui dentro houve um cenário de mercado que a estratégia parou de funcionar, que ele devolveu o lucro que ele tinha feito e aí acabou recuperando e voltou para o game. Tá? Então, como é que faz? Como é que a gente associa isso? Né? A gente faz um backtest entre início de 2024 até final de 2025, tá? Que é onde a estratégia é treinada. Quando chega ali em 2025 até 2026, a gente valida ela com o teste de visão cega, tá? Que é para poder saber se essa estratégia é lucrativa ou não. E depois a gente coloca ela para poder rodar em conta real. Aí esse aqui já é o resultado já em conta real, mercado aberto mesmo. Tá? Então, a gente não pega estratégias que demoram muito tempo a dar ordem, não pega estratégias que tiveram rebaixamento acima de 50%, justamente para que quando a gente coloque elas para poder rodar no mercado ao vivo, elas não percam o desempenho do dia para a noite. Tá? E aí, quando elas começam a perder o desempenho, a gente tem um sistema lá dentro que atualiza elas. O estagnação sim, porque ele funciona de uma maneira bem mais agressiva. Você faz a análise e coloca ele para poder rodar a favor daquela análise, ele vai abrindo ordem sem parar. Tem alguns resultados dele aqui, ó, que de vez em quando eu chego a publicar no Instagram. São aqueles vídeos de análise onde o robô fica comprando sem parar, comprando, 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 comprando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem até alguns materiais aqui em cima sobre isso.
Cadê? Ah, não vou achar aqui, mas enfim, tem alguns materiais aqui em cima sobre isso, sobre os resultados que dá para ter no semiautomático, tá? A gente tem a autoanálise que parou de novo, mas basicamente funciona assim. Se você pegasse a autoanálise que a gente tem também disponível free aqui para vocês e colocasse os robôs para poder fazer gestão a favor das análises, funcionaria muito bem, tá? É, cadê? Tá tendo vaga na mentoria? Gente, eu acho que eu vou encerrar, assim, entre aspas, a questão da mentoria, tá? Eu devo voltar só em 2027, lá para fevereiro ou março, tá? Então, quando estiver chegando bem lá pertinho, aí vocês devem ver eu falando mais a respeito sobre nas redes sociais. Mas, por enquanto, não tem, não. Qual robô agressivo vocês indicam? Eu ligar um rotor no agressivo. Então, ligue o rotor no agressivo. O que que acontece, pessoal? Eu vou aproveitar esse gancho aqui, tá, ô Clemar, para poder falar a respeito sobre a questão da diferença. Existe a diferença entre o operacional e o gerenciamento. Tá? Por exemplo, aqui eu acabei de explicar no início da live, que é a forma com que o robô toma decisão. Conservador é um pouco mais criterioso, moderado é menos criterioso e agressivo é, tipo, nada criterioso. Ele vai buscar literalmente a lucratividade acima de qualquer custo. Isso envolve arriscar mais para lucrar mais. Então, é a forma com que o trader trabalha. É como se fosse o perfil do robô. E existe o gerenciamento, que é a munição que você entrega para o robô trabalhar. Então, por exemplo, normalmente, vocês podem até anotar em algum lugar se vocês quiserem. A gente trabalha da seguinte maneira: ó. A cada 300 USD, deixa eu aumentar aqui, a cada 300 USD, se você colocar com 0,01, já é agressivo. A cada 500 USD, se você colocar 0,01, é moderado. Isso aqui eu estou falando de gerenciamento, tá? A cada 1.000 USD, se você colocar 0,01, é conservador. Ou seja, quer dizer que a cada 1.000 que você tem na sua carteira de investimento, o robô ele vai permitir operar com lote de 0,01. Quer um exemplo? Olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu depositei US$ 650 nessa conta, ó. Tá vendo? US$ 650. O lote dele era 0,65. Por quê? Para cada 1.000 que eu tenho dentro da conta, eu vou adicionar 0,01, tá? Aí depois eu subi o depósito e coloquei mais US$ 650, 627. Aí eu fiquei com 120K. Ou seja, 120 mil vezes 0,01 dá um lote, ponto 20. Tá? Então, para poder vocês fazerem esse cálculo, é super simples, é só vocês virem aqui dentro do site, clicar aqui em entrar, ó, e vir aqui em calculadora de margem. Aí vocês conseguem colocar. Exemplo, quer ver? Ó, aqui, ó. Olha lá, para 9K BRL, quanto de lote você recomenda no outro agressivo? Vamos supor que você quer colocar esses 9K no agressivo. Você vai rodar ele um ativo só por vez ou todos juntos? Consegue me responder aí no chat? Um só por vez. Aí você vem aqui na quantidade de robôs e coloca um só por vez. E coloca essa métrica que eu acabei de passar. Então, por exemplo, aqui 300 no agressivo, ó. Daria 0,30. Então, quer dizer, então, que o lote ideal para poder você rodar seria 0,30. Tá? Vamos supor que você quer colocar no moderado. 500. Aqui vira 0,18. Vamos supor que você quer colocar no conservador. Aqui vira 0,09. Ah, Gabriel, eu quero rodar, sei lá, é, todos os robôs. Se eu não me engano, são 10 sets ou 11 sets, se eu não me engano. Aí o que você vai fazer? Você vai desativar a opção de um robô por vez, vai colocar aqui a quantidade de robôs que você quer rodar ao mesmo tempo, e aqui embaixo você coloca o seu perfil. No caso, vamos supor que seja 500, né? Que é moderado, ó. Aqui, ó. Aí o lote vai ser 0,01. Então, quer dizer, então, que numa conta de 9.000, rodando 10 robôs, no moderado, o lote ideal seria 0,01. Ah, Gabriel, quero rodar só, sei lá, 5 robôs. Aí você coloca aqui 5 robôs. Aí, numa conta de 9.000, rodando só 5 robôs ao mesmo tempo, no moderado, o lote seria 0,03. Como é que eu pulei a pergunta do Thiago? Dex, você está usando ainda aquela estratégia de compra e venda? Qual a estratégia de compra e venda? Você consegue lembrar o nome dela para mim? Knife X Globe, um só por vez melhor, né? Você prefere de qual jeito? Um por vez ou tudo junto? Gente, depende. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do meu caso. Olha só para vocês verem, ó.
essa conta minha aqui, ó. Essa conta minha aqui, ela tá com US$ 4.000. Ou seja, uns R$ 20.000. Só que a corretora não permite eu abrir um lote maior do que 40. Ou seja, eu não vou conseguir operar com o lote correto aqui dentro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, obrigatoriamente, aumentar a quantidade de ativos. Vou dar um exemplo aqui do meu caso, ó, 400K que tem nessa conta. Ó, 400 mil. Se eu colocar um robô por vez, no conservador, para vocês terem noção, olha aqui, ó, eu vou começar com o lote 4. Aí, quando o robô fizer galho, ele vai ficar sem margem. Entendeu? Aí ele vai começar a primeira entrada 4, segunda entrada 8, segunda entrada 16, próxima entrada 32. Vamos ver aqui quanto que de lote que a corretora aguenta. Quer ver? Aqui, ó, 40, ó, tá vendo? Máximo de volume 40, quer dizer que ela não permite eu abrir um lote maior do que 40. Então, ou seja, em algum momento eu vou me estrapar. Aí o que eu faço? Infelizmente, eu não vou poder rodar um robô por vez. Eu vou ter que rodar, sei lá, todos eles ao mesmo tempo. Como tem 10 sets lá, ó, eu calculo aqui e pronto. Aí o meu lote cai para 0,40. Aí eu vou poder rodar os 10 pares ao mesmo tempo, entendeu? Sussa tranquilão na lagoa, sem arrumar problema. Por quê? Porque a minha primeira entrada vai ser 0,40, a segunda 0,80, a próxima é 1,60, eu não vou ter problemas. Então, nesse caso aqui, por uma limitação da própria corretora, eu teria que rodar vários ativos. Normalmente, quem roda vários ativos é a galera do agressivo mesmo. O pessoal lasca lá 1K USD numa conta Cent ou BRL, seja lá o que for, e coloca todos os ativos para rodar ao mesmo tempo, com intenção de alavancagem. Mas é importante lembrar que isso envolve muitos riscos. Outros clientes até rodam num conservador todos os ativos ao mesmo tempo, mas é porque eles gostam, né, de ter um histórico longo, várias operações ali abrindo e fechando e tal. No real, acaba que no final das contas é a mesma coisa, porque o robô ele vai sempre buscar porcentagem e a gente seguindo essa lógica de margem aqui que eu estou explicando para vocês, não tem muito erro não, tá? Sim, essa é a minha conta de 4K USD, ela é conservadora, isso mesmo. A ideia do conservador, pessoal, é fazer uma média ali de 110% ao ano, tá? Então, por exemplo, hoje em dia no Holton, quando eu finalizando essa semana, vai ficar um investimento total aí de quase 100K. 100K só de investimento no Holton. Então, 100 mil vai render o quê? Vai render uns 110 mil por ano a estratégia, sacou? Qual é a frequência de trades que você acha bacana no mês? Depende. Por exemplo, você fala para você operar na mão, com robôs, robôs. Vamos lá, ó. Todos os robôs que a gente tem aqui trabalha com no mínimo 100 trades no ano. Não sei se vocês sabem, mas o ano, apesar deles terem ali 365 dias, descontando feriado e final de semana, a gente opera só uns 220 dias, se não me falha a memória. Então, ou seja, 220 dias que você tem para operar no ano. Se a gente pega um robô aqui que deu 246 trades, quer dizer que ele está dando uma média de um trade por dia. Se a gente pega um robô ali que está dando 116 operações no ano, quer dizer então que ele está dando uma média de uma operação a cada 2 dias. Entendeu? Então, no mês ele vai fazer ali, esse robô aqui, né? No mês ele vai fazer ali uma faixa ali de, sei lá, 15 trades. É aí que entra o portfólio, que eu gostaria que quando vocês entrassem, vocês fizessem. Exemplo, o Holton, ele é um robô de portfólio. Quando você clica aqui dentro do conservador, você percebe que ele foi feito para rodar vários pares ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse par aqui, ele negocia 100 vezes no ano. Esse aqui 100 vezes no ano. Esse aqui 100 vezes no ano. Então, totalizando tudo, se a gente for rodar sem o filtro de um por vez, a gente vai ter 1.000 trades no ano. Aí o robô não fica tão parado, entendeu? Então, o legal é vocês rodarem um portfólio. É, vamos lá. O agressivo faz 300% ao ano? Sim, essa média. Se você deixar juros sobre juros, ele vai fazer bem mais. Por exemplo, a gente tem uma conta aqui no agressivo, que ela já fez até o presente momento. Deixa eu olhar aqui. Ela fez 136%. Quer ver? Não, perdão, pessoal, 108%. Ela fez 108% com rebaixamento de 61%. Aquele esquema que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, ela fez 108 em 4 meses.
quer dizer que daqui mais 4 meses ela já vai ter feito 200%, e daqui mais 4 é mais ou menos isso. É na faixa de 300% ao ano mesmo. A arbitragem. Gente, a arbitragem é um robô semiautomático, tá? Não entra muito nessa questão aqui que eu estou explicando para vocês, porque a proposta aqui é facilitar o máximo possível para a entrada de vocês. Depois que você já entrou, lucrou e quiser se aprofundar mais no mercado, a gente tem outras ferramentas bem mais interessantes que funcionam de maneira semiautomática que dá para vocês ganharem bem mais. Mas também o risco delas também é maior, tá? A proposta aqui para vocês é não perderem dinheiro. É serem, tipo assim, a gente conseguir educar vocês, conseguir aproximar vocês no mercado de fora, para que vocês possam ganhar uma grana consideravelmente bacana e saber que é real. Qual é o melhor para fazer gestão? O manual grid, claro. O Meridian, ele é semiautomático, né? Então, ele tem uma estratégia dentro dele. No caso, você teria que fazer a otimização do set, colocar para rodar, etc. E tal. Mas o manual grid, ele não tem nada dessas frescuras. Você plota ele dentro do gráfico e toda operação que você abre, seja pelo telefone ou pelo próprio MetaTrader, ele vai gerir a posição. Elismar, qual capital você indica para rodar todos os robôs do Rolton simultaneamente, sem ser em uma conta cente com lote 0.01? Qual o perfil? Porque se for no agressivo, para cada set daquele ali, você vai ter que colocar $300. Todos eles simultaneamente. Se for no conservador, são 8. Então, cada um desses sets aqui precisa de ter $1.000. Então, no caso, seria $8.000 para rodar todos ao mesmo tempo, sem ser com um por vez. A gente adicionou antes, tá, pessoal? Eles rodavam todos juntos. Aí a gente adicionou a opção por vez justamente para atender a galera que não tinha toda essa grana, tá? Quando você fala juros sobre juros, não é fazer retirada do lucro, não. É isso mesmo. Aí vocês não retiram o lucro. Por exemplo, é igual aconteceu aqui, olha só para vocês verem, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A coisa vai virando uma bola de neve, ó. Aqui, ó. Você começa com um lote de 1,20. Aí, a cada 1.000, você não sobe 0,01? É tipo isso, ó. Você começou lá com um exemplo, tá, galera? 100K, numa conta cente, tá? Tô dando um exemplo para vocês aqui de uma conta cente. Você coloca lá 100 mil. Aí, no seu primeiro mês, você vai ter feito 6%. 6% de 100 mil é 6 mil. Então, vai chegar no final do mês com 106K, né? Aí, o seu lote inicial não é mais 1,0, entendeu? O seu lote do próximo mês, vou colocar aqui para vocês entenderem direitinho. Você vai continuar no conservador, tranquilo, só que o seu lote do próximo mês já vai ser 1,6. Não, 1,6 não, 1,06, se não me engano. Isso mesmo, 1,06. Aí, no seu próximo mês, você faz mais 6%, que é a média ali que vai rendendo. Então, aqui já vai para 114, você não me falha a memória. Aí, o seu próximo lote do outro mês já vai ser 1,14. Tá vendo? Que à medida que seu capital vai subindo, seu lote vai subindo também. Porque se você não subir o seu lote, funciona assim. No primeiro mês você faz 6%, no segundo faz 3%, no terceiro faz 2,5%, no próximo faz 1%. Aí você falou, mas tá rendendo muito pouco. É claro, seu capital tá subindo, você não tá subindo uma mão competente ao gerenciamento, entendeu? Então, quando você começa com um valor, deixa ele lá acumulado e vai fazendo, aí sim, ele faz 100% ao ano e por aí vai. A coisa fica bem legal no final do período, tá? Mas faz diferença colocar todos para rodar, fracionando o risco? Acaba fazendo por conta é, de mais exposição. Por exemplo, a gente sempre tenta focar na exposição mínima. Cada uma dessas estratégias aqui, elas precisam de 300 USD para rodar. Vamos supor que você está no agressivo, tá? Então, se você colocar todos esses robôs aqui para poder rodar ao mesmo tempo uma estratégia de 300, você vai quebrar. Porque todos eles, em algum momento, vão começar a flutuar, etc., e vai dar muito ruim. Entende? Ele vai levar a tua conta. Então, se você quer colocar todos para rodar, mantendo a mesma lógica que a gente sempre prega, que é dividir lá na calculadora certinho, você não vai ter problema nenhum. É igual eu te falei, existem motivos para isso. Primeiro, a questão do emocional da pessoa. Existem clientes muito precipitados, sabe? Os caras querem ver o robô operando, eles não estão nem aí se está rendendo muito ou se está rendendo pouco, eles querem ver o robô operando. Então tem gente que faz isso mesmo, eles ligam todos, mas assim, no geral, é bem tranquilo, tá?
É bem tranquilo mesmo. O que pode às vezes acontecer é a sua conta que está operando um par por vez render menos do que a do cara que está operando mais pares. Eu vou te explicar por quê. Vou dar um exemplo para vocês aqui da conta oficial do Holta. Ó, ela está agarrada nesse exato momento com 3 operações abertas lá no NZDCAD. Quem está operando aqui, ó, abriu dia 6, abriu nos dia 6 do 7, ó. Hoje é dia 14. Ou seja, o robô está uma semana sem abrir ordem, só gerenciando essa aqui, esperando ela voltar. Enquanto isso, o cara que estava na configuração de mais ativos por vez, está descendo o bambu, está sentando ordem, entendeu? Então, por exemplo, aqui está com 0,35 de lote inicial, por quê? Porque a conta está com 35K, então está no conservador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essas ordens aqui no NZDCAD, ele não vai abrir outra enquanto não fechar essa. Aí o seu coleguinha que colocou para rodar todos ao mesmo tempo acaba lucrando mais que você, porque ele também tem uma operação no NZDCAD aberta, porém ele não esperou fechar. Outros ativos que foram dando oportunidade, ele foi operando junto. Conseguiu entender? Então, nesses casos aqui, acaba que é melhor quem abriu, né, mais ativos por vez. Mas é muito foda, velho, porque tem mês que funciona bem de um jeito, tem mês que funciona mal de outro, enfim. A gente sempre aconselha um ativo por vez, porque a ideia é a pessoa realmente sentir o mercado ali, entendeu? Entendeu, Júnior? A minha resposta para ti? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ou quer fazer algum comentário? Ou quer que eu explique algum modo, método? Se precisarem, é só falar. Se quiserem desmutar o microfone também, é só levantar a mãozinha, que eu dou a permissão para vocês falarem. Normalmente eu deixo travado, porque senão fica muito barulho na live, entendeu? Então tá, perfeito. Se as dúvidas acabaram, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, tá? Comece da maneira correta, beleza? Eu sempre falo isso em toda live que eu participo. Eu já vi muita gente sair prematuramente do mercado por começar da maneira errada. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se você está começando hoje, você não tem uma experiência satisfatória com o mercado, você pode acabar, vou usar um termo aqui meio chulo, né? Broxando da situação. Por quê? Porque você coloca lá seus 300 USD, né? Que dá na faixa ali de 1.500. Aí você já vai logo de cara e pula para alavancar. Se você alavancar e der bom, ótimo, todo mundo faz churrasco. Só que se você alavancar e der ruim, acabou a sua ferramenta de trabalho. O dinheiro é a ferramenta de trabalho do trader. Eu não consigo enxergar hoje o dinheiro como outra coisa. Muita gente vê dinheiro como símbolo de cobiça, luxúria, etc. Eu enxergo como uma ferramenta. Sabe o pedreiro? Ele chega no final do dia e joga a maquita dele lá no chão, ou então a colher de pedreiro dele lá no chão. Então, aquilo ali é a ferramenta dele. Exatamente o que o dinheiro é para mim. Entende? A minha ferramenta não é o robô, não é o TradeStation que eu estou operando, não é nada. É o meu dinheiro. Se o pedreiro perder a maquita, como que ele vai cortar a cerâmica? Vocês acham que ele vai conseguir cortar de alguma maneira? Ele vai ter que arrumar uma gambiarra, vai ou não vai? Se o pedreiro perder a colher de pedreiro, como é que ele vai chapar a massa? Então, a minha pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se eu que sou trader e perder o meu dinheiro, como é que eu vou trabalhar? Vocês estão entendendo o que eu estou acabando de explicar para vocês? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Então, o cara que entra hoje no mercado, pega um robô desse aqui, vai de cara já nos de alavancagem com DD alto, visando lucro, é a mesma coisa do pedreiro, que está vendo que está relampeando lá de fora, que a energia está indo e vindo o tempo inteiro e resolve ligar a tua maquita durante a tempestade. O que vai acontecer? Um raio pode cair na fiação e queimar a maquita do cara. E aí? Entendeu? É exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Entende? É igual um colega meu que é editor de vídeo. Não sei se vocês sabem, mas os computadores de editor de vídeo é igual os gamers, são muito caros. Por exemplo, meu computador custa uns 35 mil aqui. Só a caixa preta, mano. E aí é muito caro isso. Vocês acham que eu vou ficar com. Vamos supor, no caso dele, né? Ele é editor de vídeo e estava tentando acelerar o processo, só que estava uma chuva louca. Pronto, queimou o PC do cara. Agora ele está com prejuízo de plenos 8 pau tendo que comprar uma placa de vídeo nova, porque queimou a placa de vídeo do cara. Ou seja, ele escolheu trabalhar na chuva. É o que eu estou falando para vocês. Então, existem momentos que não é hora de ser agressivo.
Por exemplo, Trump abrindo a boca toda hora para falar bosta, falando que vai tacar a bomba nos outros. Então, não é hora de ser agressivo. Por exemplo, preço do petróleo nas alturas, com o pessoal diminuindo a quantidade de barril que eles estão fazendo. Não é hora de ser agressivo. Payroll vai ser na sexta-feira, você liga uma configuração agressiva na quarta. Não é hora de ser agressivo. É a mesma coisa de você ir trabalhar debaixo de chuva. Pode dar ruim. Então, o dinheiro é a nossa ferramenta de trabalho. Se vocês quebrarem a ferramenta de trabalho de vocês, vocês não trabalham mais. Tá? Lembre-se sempre disso. É a ferramenta de trabalho de vocês que vai dar a grana para vocês. Tá? Então, pegue o dinheiro, chame ela de ferramenta de trabalho e comece a enxergar isso no mercado. Eu garanto que a mentalidade de vocês vai começar com isso agora. Entende? Ah, Dexter, mas eu tenho duas maquitas. Posso arriscar uma na chuva? Pode, ué. Você tem duas? Quer dizer que se acaso, porventura, você perder sua maquita, você vai ter outra para você continuar cortando sua cena. Vocês entenderam o que eu acabei de explicar? É profundo desse jeito, velho. É profundo desse jeito. Vamos lá, Júnior. Conta cente. Exemplo, 30k centes. Na calculadora, coloco 3 mil ou saldo em dólar? 3 mil, pô. Porque o robô ele vai fazer o cálculo de porcentagem baseado em cima do seu capital total. Então, se você tem. É igual tem gente que sempre pergunta, né? Ah, mas eu coloquei US$ 300 no FX Globo. Tô com 1.700. Aí eles vão lá e criam o gerenciamento deles em cima dos US$ 300. Só que no saldo da conta do cara, tá escrito lá 1.500. Aí, beleza. O que que a gente tem lá? Um valor maior, né? Remanescente sobrando. Agora, se fosse investida, a pessoa se arrebentaria toda. Então, todo o capital que vocês têm, independente se é cente, libra, euro, dólar, sei lá, Bitcoin, o que for, aqui no capital disponível, vocês vão colocar o que vocês têm de margem, tá? Para trabalhar. Melhor analogia que já ouvi. Pô, exatamente. E outra coisa, é igual, eu falei numa live antes de ontem, se não me engano, que eu participei, com o pessoal de um colega meu lá do grupo dele. O mercado financeiro, ele não é igual a, tipo, você... Vou dar um exemplo, eu já fui barbeiro, tá? E aí, quando uma pessoa abriu um salão no bairro, eu percebia que meu número de clientes reduzia. Aí você tem que ficar competindo, sabe? Com a concorrência. Tipo assim, é, quem tem um corte mais barato, quem tem um corte melhor, etc. E aí abria cada vez mais salão. Isso é um caos. No mercado financeiro, quanto mais gente entra, mais liquidez ele tem. Por exemplo, hoje em dia o mercado de Forex movimenta 5 trilhões de dólares por dia. Vai chegar um momento que o mercado de Forex vai movimentar 6 trilhões, entendeu? Por quê? Porque a galera vem entrando, então vai trazendo mais grana para cá. Então, a concorrência da gente não é o outro trader que está do lado, ou muito menos vocês que estão aí do outro lado da tela. É o mercado. Todo mundo aqui que está nessa live quer tirar dinheiro de quem? Um do outro ou do mercado? É do mercado. E aí o mercado vai fazer exatamente o que ele é craque em fazer: tirar dinheiro de quem não tem paciência e passar para a mão de quem tem paciência. Então, o próprio mercado vai fazer o trampo dele. O que a gente precisa fazer aqui é o quê? Justamente se unir para poder surrar ele. Entende? Simples assim. É igual fazia no passado. Eu, Gabs, Clayton, Scarpa, a galera toda, Luiz, Vitor e todo mundo. A gente se unia para surrar a corretora de OB. Só que a corretora de OB devolvia forte na gente, travando no saque. No Forex não é assim. Ninguém trava saque aqui, a menos que você esteja legal, seu dinheiro seja legal, etc. Entende? Corretora de Forex não faz isso. Então, a gente se une para poder espancar o mercado. Sacou? É daí que entra o projeto da gente, que é um lado a lado do outro. A gente não está cobrando de nada de vocês aqui. A gente não quer dinheiro de vocês, a gente quer dinheiro do mercado. Então vocês entram, negociam, a gente ganha comissão em cima disso, que é algo natural. A diferença entre você negociar, por exemplo, na TIC1000 ou negociar na Infinox é que a comissão da TIC1000, que ela vai te cobrar de você, vai ficar 100% para a TIC1000, e negociar na Infinox, a Infinox vai nos pagar uma parte. É a única diferença entre você negociar em uma corretora do lado de fora e negociar na nossa. É a única. Entendeu? Não tem diferença nenhuma além disso. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Tem alguém aqui dentro que está nessa live assistindo, que já está dentro do projeto? Já colocou o robô para rodar, ou então ficou com alguma dificuldade em algo? Essas lives servem para isso, viu? Ou querem deixar um pedido para a gente criar um vídeo tutorial novo? Se tiverem, pode falar, pô. A gente cumpre essa demanda aí. Isso aí é de menos pra gente. Vamos lá. Queria aprender o semiautomático. Então, a questão do semiautomático, igual eu tô falando, você precisa de analisar o mercado junto.
todos os robôs aqui dentro do projeto, eles já têm um nick de direção. Se você baixar eles e colocar eles para rodar, que eu vou dar um exemplo aqui de um robô aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Todos os robôs, se você baixar eles, cadê o Holton? Você vai ver aqui dentro dele, ó, que tem uma função de somente comprar ou somente vender. Deixa eu escolher os desenhos aqui. E aí você escolhe a direção que você quer atacar, entende? Só que aí tem uma estratégia por trás. No semiautomático, não é assim. Tudo que você mandar o robô fazer, ele vai fazer. Entendeu? Então, o que que eu aconselho? Eu aconselho, se vocês querem começar no mundo do trade semiautomático, vem aqui dentro do Forex GD Info, cria uma nova conta, tá? Porque se vocês colocarem esse robô aqui para rodar com o outro, ele vai começar a controlar as ordens do outro, que a função dele é essa, controlar ordens que não foram abertas por ele. Cria uma nova conta, baixa esse robô aqui, coloca ele lá dentro da conta seguindo o vídeo tutorial e começa a operar. Chega ali na região de topo duplo, mete uma venda. Chega aqui numa região de fundo duplo, mete uma compra. Ah, percebi que o preço caiu demais e recuou, tem uma zona de FIBO aqui, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, ó. Espera voltar até numa região de FIBO interessante, ó. Para poder pegar aqui, ó. Ah, não, ó. Na hora que ele chegar aqui, eu vou colocar uma ordem pendente. Coloca uma ordem pendente. Assim que o preço encostar aqui, o robô vai tomar controle da ordem e vai gerenciar ela, entendeu? Então comece assim. Depois vocês pegam os outros semiautomáticos mais perigosos, né, por assim dizer. Por exemplo, a gente tem uma porrada de robôs semiautomáticos. Se não me engano, a gente tem 160 robôs semiautomáticos que estão liberados para vocês. Se vocês virem aqui dentro do Top Robô Free e procurar, olha aqui, ó, Passing está aprovado para vocês, que vocês podem usar em capital próprio. Quer ver? Outros robôs aqui, ó. O Beyond Money também está liberado para vocês, que vocês podem usar em capital próprio. Todos esses robôs aqui que foram feitos para a mesa proprietária, que são semi-automáticos, vocês podem utilizar eles no capital próprio. Só que aí depende de um conhecimento, que é o quê? Ó? Clicando aqui embaixo no vídeo tutorial, vocês vão cair dentro de um monte de outros vídeos tutoriais mais difíceis, que é aquele público intermediário avançado, entendeu? Então aqui tem como é que faz para criar os sets, como é que exporta os sets, como é que coloca para rodar, a respeito sobre alavancagem, aqui, ó, que mais? Tem um monte de vídeos tutoriais aqui que ensinam vocês a utilizarem esses semiautomáticos, só que são mais difíceis, tá? Então, se você não tem expertise, etc., eu aconselho vocês ficarem no mais basicão, que é esses que a gente envia para vocês ali, sempre os sets já prontos, sem vocês terem que mexer, nem nada do tipo, tá? O melhor projeto. Nunca vi nada igual. Valeu, mestre, pelos seus ensinamentos. Obrigado, viu, gente? O que eu puder fazer para poder auxiliar vocês, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, tá? A ideia é realmente fazer vocês lucrarem junto com a gente. Vocês podem ter certeza disso. Para poder entrar aqui dentro do grupo do GD Info, é só você pedir o suporte técnico, ou então a moça lá do WhatsApp, que ela manda para vocês. Tá, ó. É @novos_sócios. Aí você clica que você cai direto aqui dentro. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse link aqui dentro do chat. Acho que dá, ó. Ali, ó, deu. É só copiar esse link aí e abrir no Telegram. Aí tem todos os vídeos tutoriais aqui em cima sobre as ferramentas, ó. Como escolher as melhores estratégias do novo painel. Outra coisa, gente, eu vou fazer uma live com vocês na próxima semana, eu vou dar muito ênfase a isso aqui, ó. Ó, o calendário trader, tá? Tem muita gente que tá ignorando isso. Gente, o calendário trader é sensacional, velho. Aqui dentro vocês vão, eu vou ensinar, vou fazer uma live com vocês só ensinando vocês a mexerem nisso. Aqui tem como vocês saberem qual que é o robô que está dando mais lucro, menos lucro, para poder vocês tirarem a margem de um robô e colocar no outro, saca? Por exemplo, tem como vocês emitirem o relatório de vocês e auditar esse relatório. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Ah, eu quero auditar o meu relatório para, não sei, mostrar para algum investidor, tentar convencer algum colega. Olha aqui, ó. Se vocês pegarem aqui, ó, exemplo, esse QR Code aqui, ó, e com a câmera do celular de vocês e filmar ele com a câmera, vocês vão ser direcionados para um link que prova que essa conta aqui faz parte do nosso sistema, ela está utilizando o nosso robôs e que essa conta aqui é lucrativa. Então, tipo assim, a gente literalmente está tentando fazer isso, entendeu? Aqui no calendário tem como você ter as métricas de tudo, do desempenho da sua conta, qual que é o robô que é interessante você tirar, qual que não é, enfim. É muito simples. E para poder fazer o login é simplesão. Só vocês virem aqui em cima, colocar o nome de vocês, o ID da conta de vocês e a senha.
e aí automaticamente ele já conecta aqui dentro. Mais uma vez, para poder utilizar esse aplicativo, obviamente, precisa de ser ou cliente da gente ou então parceiro, tá? Então, se vocês tiverem uma conta ativada em qualquer robô nosso, vocês já conseguem utilizar esse aplicativo aqui, tá? Entrei. Essa live, sim, ficou gravada. Show, Evanilson. Perfeito, gente. No mais é isso. Entre em contato lá com a moça do WhatsApp, tá? Para dela fazer liberação para vocês. Eu acho que é isso. Lá para quarta-feira que vem eu devo fazer uma outra live com vocês. Se quiserem participar de novo, ou tiverem novas dúvidas, ou quiserem contar alguma experiência que vocês teve, vocês vão ser bem-vindos novamente. No mais é isso então, galera. Assim que a live acabar de renderizar, eu subo ela para o YouTube e disparo o link nos canais de Telegram e nos grupos de WhatsApp. Tá bom? Abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau, viu?